Bom dia a todos. Quero cumprimentá-los e agradecer o convite feito pelo presidente do IPAI, o meu querido amigo professor João Roberto, para trocar algumas ideias com vocês sobre cooperação internacional, intercâmbio internacional. Eu vou tratar de 4 ou 5 temas. Primeiro, a questão relativa ao aprendizado da língua e ao convívio com uma nova cultura. Segundo, o convívio com tradição universitária diferente, com modelos de formação universitária diferentes. Terceiro, uma questão da imersão no modelo universitário numa cultura diferente. Quinto, um pouco da minha experiência pessoal. E sexto, finalmente, algumas conclusões. Primeiro, vamos começar sobre o valor do intercâmbio no mundo moderno. Vamos dizer que, hoje em dia, o intercâmbio é uma necessidade do mundo contemporâneo. Nós recebemos influências e trocamos comunicação com o planeta inteiro. Recebemos influências mundiais. Portanto, faz todo sentido que a gente possa se expor a culturas diferentes da nossa. Países como o Brasil, países continentais, e um pouco desligados da nossa América Latina, não é? Porque a gente ficou muito agarrado na costa leste e falando uma língua diferente. São países continentais dessa magnitude, são normalmente países monolíngues, monoculturais e muito cheios da sua própria cultura, da sua própria presença no contexto internacional. Por isso, mais uma razão adicional para que a gente possa se expor a culturas diferentes, para evoluirmos um pouco além da nossa tradição monocultural. E eu creio que o intercâmbio ele é importante para jovens e adultos de qualquer idade. Sejam pessoas mais jovens, sejam pessoas mais maduras, ele tem contribuições importantes a oferecer para a formação. Alguns pontos me chamam a atenção a partir da minha própria experiência. Primeiro, eu vou falar basicamente voltado para a experiência nos Estados Unidos, que é onde eu tenho larga a experiência e conheço melhor o contexto americano. Primeiro, a questão da língua, do aprendizado da língua. O intercâmbio permite que você tenha uma imersão numa língua nova e numa cultura nova. E, ao falar da imersão na língua, eu queria mencionar o seguinte: às vezes a gente aprende inglês, por exemplo, com efeitos objetivos, para fazer um curso, para fazer um estágio, para trabalhar mais corretamente, trabalhando em firmas de características internacionais. Mas esse inglês mais funcional, mais de finalidade específica, ele pode ser muito enriquecido pela presença num país estrangeiro, pela imersão numa nova cultura e numa nova língua, para que ela possa ser automatizada no nosso pensamento. E o convívio social, ele traz desafios importantes. Por exemplo, quando você está numa reunião e está todo mundo falando ao mesmo tempo, nós, estrangeiros, temos, às vezes, dificuldade de acompanhar todas as conversas, porque não somos integrados, não temos o conforto com aquela língua. O convívio no exterior permite adquirir este conforto e esta imersão. E também permite que a gente aprenda o que tem de diferente no nosso jeito de falar. Por isso, eu sugeriria, para aqueles que tiverem a oportunidade, quando estiverem numa escola, numa universidade estrangeira, que possam se matricular em cursos chamados cursos de inglês como segunda língua. Normalmente, as faculdades e universidades oferecem isso. Pode parecer desnecessário para aqueles que já têm um domínio razoável da língua, mas a experiência que eu tive com muitas pessoas, comigo mesmo, é que não é. Uma turma de inglês como segunda língua, além de ser voluntária, ele te permite conviver com pessoas de todo o planeta, franceses, coreanos, chineses, belgas, pessoas que estão aprendendo inglês e que têm dificuldades próprias a cada língua. E isso nos permite ver que dificuldades nós temos e que defeitos, às vezes, nós temos na nossa naturalidade de falar. Então, eu sugiro que possam se matricular nesses cursos de inglês como segunda língua,
Não só porque eles dão um novo contexto, mas também porque eles são divertidos. Você conhece gente do planeta inteiro e aprende coisas sobre você que você, às vezes, desconhecia. Dá um exemplo simples. A professora um dia disse para os brasileiros: vocês já repararam que vocês não falam o final das palavras que sejam longas e que acabem em vogais? Eu disse: como? Ela falou: universidade, vocês falam universidade, vocês não falam universidade. E várias palavras parecidas vocês não finalizam. Então, quando vocês de inglês usam a palavra university, achando que falaram universidade, vocês não falaram, você tem que falar university. Então, portanto, um exemplo simples, que aprende do jeito que nós não nos vemos e podemos aprender à medida que convivemos com esse bem-estar de aprender uma segunda língua e conviver com ela. Segunda dimensão que eu queria ressaltar é que, além do curso específico, o convívio com as pessoas locais é crucial para te dar uma noção de em que lugar do planeta nos colocamos, ao conhecer gente de todas as nações e ao conviver com estrangeiros nos nossos estágios e nosso programa de trabalho. Eles facilitam não só o uso da língua, como também relativizam a maneira pela qual nós nos vemos neste planeta. Outra dimensão que eu queria mencionar, além desse aprendizado cultural da língua, é a convivência com modelos universitários diferentes do nosso. Aqui no Brasil, nós vamos à universidade, e desculpa, eu estou falando no grosso sobre ensino superior, porque a minha experiência é muito mais com o ensino superior e principalmente com o nível da pós-graduação. Mas o nosso modelo universitário brasileiro, ele é voltado para formações profissionais. O diploma te dá um título profissional. Você é administrador, você é engenheiro, você é bibliotecário, você é economista. E são profissões regulamentadas. E essa característica profissionalizante do ensino superior brasileiro você não encontra no ensino superior americano, no qual a formação é mais genérica, mesmo que você tenha concentrações, pode concentrar na área da ciência, pode concentrar na área de negócios, mas o diploma superior americano não te dá uma licença profissional. A licença profissional é normalmente obtida na pós-graduação, onde estão os cursos profissionalizantes. E essa diferença entre o modelo americano e o modelo brasileiro faz com que a exposição à universidade americana seja muito mais diversa. Você tem acesso a muitas outras disciplinas, muitas outras áreas, muitas outras ideias que não estão disponíveis para nós aqui, porque no Brasil, nas nossas formações superiores, nós temos aquilo que se chamam diretrizes curriculares nacionais, que os cursos seguem. Portanto, existem diretrizes curriculares nacionais para economistas, odontólogos, engenheiros, bibliotecários, administradores. Isso faz com que a nossa formação nos dê mais, de certa forma, uma visão de túnel, muito mais voltada para o foco do diploma profissional que nós buscamos. Então, portanto, essa profissionalização dada pelo ensino superior brasileiro, que eu chamaria de uma profissionalização precoce, porque você imagine, jovens de 18 anos, 17 anos, têm que escolher se vão ser médicos, engenheiros, economistas ou administradores, quando ainda estão no processo de formação pessoal. E já precisam escolher uma profissão, aquelas coisas que as pessoas perguntam aos adolescentes: o que você vai ser na vida? O que você vai ser na vida? Você tem que responder: você é médico, você é engenheiro, você é economista. No grosso, você deveria responder que você vai ser uma boa pessoa, um bom cidadão, uma pessoa comprometida com o planeta e com as suas recompensas pessoais. Mas aqui não. Nós temos que saber o que vamos ser do ponto de vista profissional. Essa profissionalização precoce, ela te dá uma certa visão de túnel. Você se expõe a menos áreas de conhecimento e de amplitude de formação. E essa é uma grande diferença entre o ensino superior brasileiro e o ensino superior americano. O que faz com que, às vezes, as pessoas que fazem 1 ou 2 anos de intercâmbio na graduação enfrentem dificuldades,
para a validação dos créditos obtidos no exterior, porque são créditos universitários, às vezes de grandes universidades estrangeiras, mas aqui esses créditos são analisados à luz das diretrizes curriculares nacionais que as faculdades têm que seguir. Portanto, se alguém vai fazer um intercâmbio ainda na graduação, tem que pensar com cuidado nos critérios para a revalidação dos seus créditos obtidos no exterior, que às vezes criam dificuldades aqui em vários departamentos brasileiros. A outra característica de diversidade do intercâmbio, que é uma novidade para nós brasileiros, é a imersão nos ensinos do ensino superior. As grandes universidades de primeira linha americanas são universidades residenciais, ou seja, o estudante mora na universidade. Ele passa 24 horas do seu dia na universidade. Ele vive na universidade e vive para a universidade. De formas que você tem o dia inteiro de contato com colegas, professores, orientadores, bibliotecas, laboratórios, a vida inteira, por alguns anos da sua juventude, aos 18, aos 20 e poucos anos, ela é baseada em torno do ensino universitário. E isso tem a ver não só com o aprendizado específico, mas também com o aprendizado cultural que as universidades te dão. Isso é novo, diferente para nós, porque aqui nós estamos acostumados com universidades que são de tempo parcial. Você vai lá, fica 3 horas por dia, vai para casa, vai para o trabalho, e no grosso das nossas universidades, no nosso ensino superior brasileiro, no grosso ele é dado, é um ensino superior noturno, então as pessoas não estão acostumadas com essa imersão. Então, acho que aproveitar esta imersão é um grande ganho que o intercâmbio pode nos proporcionar. E deveríamos poder tirar vantagem disso para que a gente possa refletir, inclusive, sobre a natureza do nosso ensino superior. Uma outra questão que eu queria mencionar é que, muitas vezes, pessoas, ou da graduação, mas mais fortemente da pós-graduação, quando vão fazer um intercâmbio por tempo determinado, na pós-graduação eles chamam isso de bolsa sanduíche, né? Você está fazendo doutorado, antes de acabar o doutorado fica um ano no exterior. Esse intercâmbio ele é particularmente delicado, porque muitas vezes as pessoas ficam sozinhas, elas não estão vinculadas a departamentos, claramente, nem estão vinculadas a um grupo de pesquisa, a um grupo de trabalho. Então, esse intercâmbio tem que ser feito com muito cuidado para que você não fique sozinho, ao fim e ao cabo, numa biblioteca ou num laboratório. Portanto, se esse intercâmbio for feito, o intercâmbio de sanduíche, é preciso que a gente se preocupe em se vincular a um grupo de pesquisa, a um grupo de estudos ou algum laboratório de algum professor, para que você possa ter esta imersão na cultura. Esta imersão que acontece nas grandes universidades, nas melhores universidades, ela é um fato muito único, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja nos doutorados, porque isso te permite uma elevação do seu estado de espírito, do seu estado mental, das suas posturas, todas voltadas para o ensino e para a aprendizagem, o tempo todo, que é uma experiência realmente que nós não conhecemos no Brasil, não é isso? Nós conhecemos uma experiência que é montada em aulas. Você vai lá, toma aula, vai para casa, vai para o trabalho e acabou o seu convívio na universidade. Então, esta imersão e esta participação em universidades residenciais, eu creio que é um dos grandes ganhos que se pode ter no intercâmbio, não só pelo aprendizado da língua, o aprendizado cultural e pela imersão num modelo universitário diferente, que não é de natureza profissionalizante. Ou seja, não se espera que um estudante de graduação americano, ao se formar, tenha uma profissão. Ele está preparado para obter uma profissão ou está preparado para trabalhar em áreas diversas do setor terciário, que é o grande setor da economia mundial hoje em dia. Um pouco da minha experiência com isso mostra que brasileiros, às vezes, têm dificuldades em se adaptar a esse sistema por causa do costume com a visão de túnel das nossas profissões. Mas eu acho que esse é um dos grandes ganhos. Até mesmo porque esses ganhos são importantes, porque grande parte daquilo que a gente chama
de profissão aqui no Brasil, principalmente as profissões do setor terciário, elas estão em modificação e algumas talvez até deixem de existir nos próximos anos, ou seja, estão aparecendo novas áreas de dedicação, novas áreas de conhecimento, como, por exemplo, ciência de dados. Como é que você forma um cientista de dados? Essa profissão não existe, mas essa ocupação existe no Brasil, uma das mais demandadas hoje. Portanto, eu queria insistir que esse modelo universitário ele nos dá uma nova perspectiva de vida e que é importante para nós, é importante para o Brasil, é importante para alunos e professores que a gente possa ser levado a refletir sobre a nossa formação profissional. Finalmente, eu queria refletir sobre o intercâmbio naquilo que vai muito além da própria noção de que eu vou ali para fazer um curso, que eu vou ali para aprender algumas matérias numa universidade. Eu creio que o intercâmbio vai muito além disso. Ele permite que você desbrave as fronteiras da nossa monocultura, da nossa monolíngua. Nós somos monolíngues e somos monoculturais num mundo que está ficando cada vez mais mundializado. Portanto, o intercâmbio ele vai muito além da coisa específica que você foi fazer, seja um estágio, seja a presença num laboratório, seja um conjunto de cursos. Ele vai muito além no sentido de permitir que você olhe para o seu país, para você e para a sua própria cultura, de uma maneira em que você não se veja como tão único assim. Ou seja, você é muito único de um lado, porque você é brasileiro, fala português, que é uma língua escondida num canto do mundo, mas, ao mesmo tempo, a diversidade que caracteriza o mundo moderno, ela está presente nas grandes universidades, nos grandes contextos acadêmicos, o que te permite relativizar a sua inserção no mundo e, ao voltar para o seu país, refletir com olhos diferentes, como se ganhasse um par de óculos que enxergam agora de maneira diferente a sua própria vida, a sua própria cultura, o seu próprio país. Então, para encerrar, eu queria mencionar isso. O intercâmbio ele tem toda a validade que você possa imaginar do ponto de vista objetivo e tem, ademais, toda a validade que vai além do objetivo específico de passar um tempo fora, que é poder olhar para si, para a sua cultura e para o seu país com óculos diferentes, óculos mais típicos do mundo contemporâneo e do mundo mundializado. Muito obrigado a todos.